2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8 e 9, na tradução NVI, ela está um pouco diferente da sua. Ela diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. O 16 e o 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, o texto a qual nós lemos, em algumas traduções, ele diz assim que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, e chega a mencionar a palavra perseguidos. Caminhando por aqui, por esse texto, e trazendo um pouco daquilo que o Senhor me deu aqui de entendimento sobre isso, eu quero falar um pouco aqui para vocês, falar um pouco aqui mediante ao texto que, independente das lutas a qual nós enfrentaremos, independente das lutas a qual vamos passar, certamente confiando em Deus, nós venceremos em nome de Cristo. A verdade é que o maior desejo do inimigo de nossas vidas, o cão, é sempre tentar nos deixar abalados. Em alguns momentos ele se aproveita das nossas vulnerabilidades e promove uma batalha intensa, com a finalidade de fazer-nos desistir, de parar com tudo, principalmente tentar nos parar com a nossa fé em Deus. Porque ele sabe que se nós perdermos a fé, automaticamente nós estamos perdidos em tudo. Mas olha, uma coisa importante a ser ressaltada é que todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, lutas e intempéries da vida. Nenhum de nós estamos imune a isso. E a outra verdade é que nós estamos em um mundo totalmente caído, onde a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Olha só que notícia importante que a Bíblia nos traz, que o mundo jaz do maligno. Mas a Bíblia também diz que Deus não nos deixa desamparados. À luz da Bíblia, nós também entendemos que suas promessas são sementes que nunca morrem no coração daqueles, aleluia, que confia nele. Tem alguém aqui que confia em Deus nesta noite? Você tem promessa de Deus, e as promessas de Deus não morrem na tua vida, aleluia. E tudo isso por causa da sua misericórdia. Deus, Ele não permite que passemos por lutas que não sejamos capazes de suportar. Não, Ele não permite isso. E daí,
O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, aqui no verso 7 deste capítulo. Ele diz assim: olha, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Igreja, homem, mulheres de Deus, nós somos apenas um vaso de barro, vaso esse que é frágil, quebradiço e até barato. Mas tem algo glorioso aqui. Dentro deste vaso de barro, existe um tesouro inestimável e de muito valor, que nos impulsiona a lutar, a batalhar, a não parar, a desistir, a ir até o fim. Esse tesouro é o Evangelho de Cristo. Aleluia! Esse tesouro é o Evangelho de Cristo. O vaso de fato ele é perecível, mas o Evangelho jamais perece. O vaso de fato é frágil, mas o Evangelho ele continua, ele permanece poderoso. Porque não é nosso, não é brotado daqui, mas é de Deus. O vaso, ele não tem a beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face de Cristo. Quando o vaso quebra, ele precisa ser substituído, mas o Evangelho ele é eterno e jamais pode ser mudado. Daí nós entendemos que a fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus, porque Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, que não são prepotentes, que não são orgulhosos, que não são mentirosos, que têm compromisso com a verdade, que tentam imitar a Cristo em todos os seus momentos. A glória de Deus não está no vaso, e sim no tesouro que é o Evangelho de Cristo. Igreja de Cristo, quando nós temos a certeza de que o Evangelho é o nosso escudo, é o nosso manual de fé, nós também temos a certeza que não seremos abalados, não seremos vencidos, se a nossa fé estiver totalmente concentrada no tesouro e não no vaso. Muitas pessoas começaram comigo e contigo e hoje pararam, porque a fé estava na fé, ou seja, a fé estava no vaso e não no tesouro, que é o Evangelho de Cristo. E daí então olhamos para os versos que lemos aqui, e a pergunta que fica é: que lições podemos aprender sobre as lutas, os problemas que enfrentamos na vida? O que é que nós podemos tirar quando caminhamos à luz da Bíblia? Primeira coisa, quando nós estamos firmes no Evangelho,
nós temos a certeza de que a luta vem e passa. Não seremos destruídos, não seremos abalados. E se você caminhar um pouco aqui no verso 8 do capítulo 4, é interessante que ele diz assim, olha, em tudo, ou em outras traduções diz assim, ó, por todos os lados, somos atribulados, mas não angustiados. E daí então nós entendemos que a tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno, totalmente interno. A tribulação, ela produz sim angústia. Mas é interessante ver aqui a fala de Paulo dizendo assim, olha, mesmo enfrentando circunstâncias tão adversas, era fortalecido pelo Senhor. E quando nós caminhamos pela Bíblia, quando caminhamos um pouco pela vida de Paulo, nós entendemos que Paulo, esse Paulo da Bíblia, ele sofreu prisões, ele sofreu açoites, apedrejamentos, passou fome, sentiu frio, e muita pressão de todos os lados. Contudo, nós entendemos que Deus o assistiu, não deixando ser sucumbido, não deixando sucumbir diante de todas as adversidades. E daí nós entendemos que nós não seremos abalados, não seremos destruídos. Deus sempre estava com Paulo. Deus sempre está com a igreja dele. E ainda no verso 8, ele mais uma vez diz que em tudo, de todos os lados, em tudo somos perplexos, mas não desanimados. E daí, queridos, quando nós fugimos um pouco para o original, a palavra usada no original para perplexo significa estar em dúvida. A palavra usada para desanimados significa estar completamente em desespero. Posso falar uma coisa para vocês? A verdade é que às vezes todos nós somos sim tomados pelas dúvidas. Todos nós, por meio das tempestades que surgem, às vezes nós não somos capazes de entender que elas não duram para sempre, que ela vai passar. Mas olha, o apóstolo Paulo, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele não fugia a essa regra. Porém, ele não se permitia entrar em desespero. Ele sabia que ele venceria. Quando nós pegamos o versículo 8 e 9 do mesmo texto, ele diz que em tudo nós somos perseguidos. Mas ele diz também que não seremos desamparados.
E daí a palavra grega para perseguidos traz a ideia de perseguir e caçar como um animal. Enquanto a palavra desamparado significa desertar, abandonar alguém em dificuldade. E daí Paulo aqui, ele se descreve como um fugitivo caçado por todos os seus adversários. Contudo, na última hora, Deus sempre lhe dava um escape. Filhão, como diz aquela série da UTI, o tratamento às vezes é amargoso, mas vale a pena fazer até o final. Paulo sofreu duras perseguições, desde o começo da sua conversão até o seu último dia na terra. Ele não teve folga, não teve alívio. No entanto, o servo de Deus, Paulo, jamais se sentiu desamparado. E é interessante que quando foi apedrejado em Listra, ele levantou-se para prosseguir. É como se eu ouvisse aqui, ele ouvindo a voz do Espírito Santo, dizendo para ele assim: olha, levanta a poeira, sacode a poeira, levanta a cabeça e segue, vai em paz, eu te dou força, eu sou contigo, não desista. Rapaz, vai em frente, siga a tua vida, a vitória vem, vai dar certo. O problema é que não para por aqui. Ele se levantou para prosseguir, sim, o projeto missionário. Mas a Bíblia também diz que quando foi preso em Filipos, ele cantou e orou à meia-noite. A Bíblia também diz que quando foi preso em Jerusalém, ele deu testemunho diante do Sinédrio, quando foi levado para Roma como prisioneiro de Cristo. Ele testemunhou ousadamente aos membros da guarda pretoriana. E mesmo quando ficou só em sua primeira defesa em Roma, ele não ficou sozinho. Ele foi assistido pelo Senhor. Ei, meu irmão, você nunca está sozinho. Deus está sempre contigo. Aí, nós entendemos que mesmo preso, perseguido, ele jamais negou a fé. O Evangelho criou raiz dentro dele. E quando o Evangelho cria raiz, é como uma bomba. E daí então é que nós percebemos a diferença daquele que entra no Evangelho e daquele que o Evangelho entra nele. Quando o Evangelho entra nele, ele se permite ter um encontro com a jamanta e ser esmiuçado e ser quebrado, porque ele sabe que o Senhor fará novamente. E aqui, no verso 8 e 9, ele diz assim que em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Esse Paulo, ele enfrentou circunstâncias desesperadoras, acima das suas forças. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado.
mas jamais sucumbiu, mesmo quando foi decapitado na guilhotina romana, não foi destruído. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza, parece brincadeira, que a sua morte não era uma derrota. Ele tinha certeza, ele sabia que a sua morte não era uma derrota, mas uma vitória, uma vez que morrer é lucro. E daí, igreja, nós entendemos aqui por intermédio desse texto, nós percebemos aqui que esse texto pode ser aplicado aos duros e rudes, esmagadores golpes, que parece vir do nada, que parece surgir do nada, nas nossas vidas. Eu imagino que aquela pessoa que faz exame de rotina, seja homem ou mulher, todo ano ela vai lá e pega o exame e está tudo certinho. De repente o médico fala para ela assim, aguarde um pouco, deu uma alteração aqui, tem um cisto aqui, tem um desvio da coluna ali, tem uma anemia aqui. Eu imagino que seja um golpe muito duro, como câncer, acidentes fatais, ataques cardíacos. São golpes duros. É uma guerra medonha, difícil de se vencer. Paulo, ele chega a passar por um terremoto até avassalador. Mas olha, pelo poder do tesouro, do evangelho que habita em nós, o poder de Deus, nós somos capacitados e reagimos de uma forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas com aquilo que o evangelho causou nas nossas vidas. E daí tem alguns hinos que não estão na Bíblia, mas parece que teve muita inspiração. Sabe aquele hino da Cassiane que diz assim, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, não importa, louve, esse é o segredo. E isso não é toque mágico, isso não é uma conta bancária cheia, isso não são técnicas desenvolvidas em casa ou aprendidas na faculdade, não. Isso é algo que o evangelho provoca em nós, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o evangelho não é outra coisa senão poder de Deus. É por isso que quando tudo diz que não, o evangelho vem e diz, vai em frente, e nos encoraja a prosseguir. A reagirmos. Podemos sim ser abatidos, mas nunca seremos destruídos. Aqui nos últimos versos que lemos, no começo desse sermão, o apóstolo Paulo diz que não desanima, porque embora as aflições afetem o seu corpo, o seu espírito se renova a cada dia. E daí ele fala de pelo menos 3 contrastes.
que enaltece a sua maravilhosa convicção. Corpo fraco, espírito renovado. E aí é interessante que aqui no versículo 16, ele diz assim, ó, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova dia em dia. Queridos, você sabe quantas vezes tem na Bíblia a palavra não temas? Você sabe qual que é a primeira palavra que sai da boca de Deus para você todos os dias? Não temas. 365 vezes. 5 ou 6, Rodolfo? Não sabe? 365 vezes. Filha, 5 ou 6? 6? 366 vezes. E daí nós entendemos que ainda que muitas das vezes nós nos sentimos fracos, Deus, Ele nos renova. Os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem, eles também podem fortalecer as fibras da sua alma. Sabe um outro contraste? Presente doloroso, mas um futuro glorioso. E daí no versículo 7 ele pincela, tentando nos confortar, dizendo assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, aleluia. Ei, filhão, é verdade sim que as aflições são pesadas e contínuas sim. Mas vista sob a perspectiva da eternidade, nós podemos ver aqui que elas são leves e momentâneas. Na verdade, as aflições deste tempo presente, elas não podem ser comparadas com aquilo que Deus tem para nós. Não pode ser comparada. Não pode, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E daí nós entendemos que agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito e nos tira até o fôlego. Mas então a dor não mais existirá naquele grande dia. Agora, enquanto estamos aqui, gememos sobre o peso das tribulações que surgem todos os dias, em todos os momentos e de todos os lados. Mas uma coisa é verdade: se o Evangelho não sair de dentro de você, um dia entraremos para sempre no gozo santo do Senhor, aleluia. Sabe aquela canção que diz: vai valer a pena, segura que é de Deus, não para, não desista, mantenha firme, faça como Davi, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Evangelho, ele te dá direcionamento. O Evangelho de Cristo, ele te fortalece. E Paulo, usado por ele, diz: tudo isso é leve e momentâneo, vai passar, vai provocar um peso excelente de glória. Lá naquele grande dia, não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, não haverá agulhadas, internações, pandemia, crise financeira, não, mas o Mestre dirá para nós: vinde benditos do meu Pai, aleluia. O Evangelho, para nós não pararmos, ele precisa ter raiz nos nossos corações. E daí,
nós entendemos que por mais que a tribulação, por mais pesada e constante, posta a ótica da eternidade, ela torna-se leve e momentânea, passageira, porque essa glória supera o sofrimento, tanto em intensidade quanto em duração, acima de toda comparação. Queridos, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Ele nunca fica em dívida com ninguém. E daí eu te trago uma outra informação. As aflições de Paulo que não foram leves e momentâneas. Essa é a verdade. Mas ele preferiu enxergar dessa maneira. Ele preferiu ver dessa maneira. Nós não seremos vencidos, queridos, abalados, ainda que o presente seja doloroso, porque temos a certeza que o nosso futuro será glorioso. Oh, glória! Coisas visíveis e temporais, coisas invisíveis e eternas. E daí o versículo 18, ele diz assim, ó, não atentando-nos nas coisas que, se o quê? Mas para as que não, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amado, a verdade é que as coisas reais são invisíveis. Essas aqui são permanentes e eternas. Nós não podemos viver pelo que vemos, não. Mas nós devemos viver pela fé. Como diz aquela canção, cada vez que a minha fé ela é provada, Deus ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Sabe por quê? Porque a fé, ela não se apega às glórias do mundo, porque ela vê um mundo totalmente invisível, superior. Foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque ele via a cidade superior, conforme a Bíblia diz. E daí a Bíblia diz que pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. E daí diz assim, ó, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é edificador, é Deus. É o que diz Hebreus 11, 9 e 10. Qual que é a sua perspectiva?
Quais são as coisas que têm abalado a sua vida hoje? Qual que é o sentimento que tem trazido desequilíbrio emocional, físico e espiritual a você? O que está mexendo com a estrutura do seu viver? Deus está aqui hoje, como sempre esteve, para dizer a cada um de nós: vocês não precisam ficar abalados. Vocês são meus vasos. Vocês são meus vasos de barro, que guardam o meu tesouro. E daí para vocês ficar bem tranquilo, bem em paz, Ele manda te dizer assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você hoje estiver atribulado, você não precisa ficar angustiado. Se você também estiver perplexo, em dúvida, não precisa ficar desanimado, não vale a pena. Se você está sendo perseguido, saiba de uma coisa: você jamais ficará desamparado. E ainda que você esteja abatido, você não será destruído. Não seremos vencidos. Não seremos abalados. Se olharmos para as tribulações sobre a ótica da eternidade, corpo fraco sim, espírito renovado, presente doloroso, mas futuro glorioso. Coisas visíveis e temporais que de fato se acabam, mas pela fé conseguiremos enxergar as coisas invisíveis e eterna preparada pelo Senhor. Eu quero orar com você. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Como está a tua fé? Como está a tua vida? Lembre-se de uma coisa: é leve e momentâneo, vai passar. É melhor olhar com essa ótica. Vai passar, terá um fim. Ei, filhão, ei, filhota, levanta a cabeça que Deus é contigo. E Ele leva muito a sério essa questão de oração.